Bom, por que esse tema, né? Por que o controle biológico não é a salvação da lavoura? Fala, agronautas! Passando aqui para bater um papo com vocês nessa tarde de sábado aí, na verdade manhã ainda, né? Para dividir, para compartilhar com vocês uma reflexão que há muito vem rondando a minha cabeça. Então, o objetivo dessa transmissão é uma reflexão, é estar aberta a sempre discussões, né, comentários, opiniões, mas eu gostaria de que fosse uma coisa fluida e por isso eu estou fazendo ao vivo, porque eu funciono melhor ao vivo, digamos assim. Acho que a gente tem que estar disponível para falar o que a gente sente, sem medo de errar, porque a busca por conhecimento é assim mesmo. Bom, por que esse tema, né? Por que o controle biológico não é a salvação da lavoura? Por que eu acho que ele não é a salvação da lavoura? E pode parecer muito contraditório, porque nos últimos dias tem sido os conteúdos que a gente tem focado, né? Principalmente o controle biológico para diversas culturas. O que a gente tem que questionar dentro de tudo isso daí é saber realmente a efetiva continuidade para uma lavoura mais sustentável economicamente e ambientalmente a longo prazo. Quando a gente pensa em controle químico, né, o que é o controle químico, na verdade? Por exemplo, vamos pensar numa praga. Você vai identificar dentro daquela praga ali as vias metabólicas dela, ou seja, dentro de um processo biológico, vamos supor, processo de alimentação daquela praga, né? Ela tem um processo de alimentação que acontece com determinadas rotas químicas no corpo dela, e você vai identificar dentro daquela rota química exatamente a substância específica que faz com que essa rota seja interrompida. Por exemplo, a alimentação, né, o sugador lá vai deixar de sugar se você não tiver determinado elemento. E aí, identificando isso daí, você consegue copiar ele quimicamente em laboratório, né, e utilizar de combate às pragas, né? Ok. E isso foi uma ferramenta muito útil para o avanço da agricultura. É uma ferramenta que foi muito importante para a gente conseguir avançar a nível mundial, isso. Mas chegou num patamar em que está entrando num colapso, né? Está chegando nos limites de uso das substâncias químicas nas lavouras em geral. Isso é um papo ambientalista? Não, isso é um papo de quem quer chegar na conclusão do que está acontecendo, de observar o que está acontecendo ao seu redor e tentar propor soluções, né? Soluções novas. Então, como uma das propostas é o tal do controle biológico. O controle biológico, se a gente for pensar bem no cerne, né? Você está separando ali um organismo que é uma bactéria que funciona dentro de um fungo, né? Que os cientistas conseguiram identificar. E com essa bactéria, por exemplo, um bacilo, né? Você consegue controlar essa praga, sendo que a bactéria também usa de vias químicas, né? Ou seja, a bactéria também tem ali a química dela que interfere em alguma rota metabólica da praga, que faz com que ela morra. Então, no fim das contas, o caminhão passando aqui, no fim das contas também é um processo químico lá dentro, né? Só que a gente ainda não entende, a ciência não entendeu exatamente, ou entendeu, né? Mas, enfim, você usa uma coisa mais natural, né? Uma coisa mais conectada com a natureza, que é os controles biológicos que já existem na natureza. Isso vai ser importante para a agricultura? Com certeza vai ser importante, com certeza já está sendo importante e é uma importante ponte no processo que todas as fazendas vão ter que começar a pensar nisso, se não pensaram já, vão ter que começar a utilizar isso, se não utilizam já. Mas a natureza é sábia, entende? A natureza, ela, assim como ela consegue se adaptar ao uso desse químico, então um inseto lá, vão morrer muitos insetos, mas depois esse inseto
a natureza vai conseguir encontrar uma outra rota metabólica, uma outra forma daquilo sobreviver, porque é o instinto da sobrevivência que existe na natureza, certo? Então a praga vai conseguir passar por isso, e por isso que está esse uso indiscriminado de químicos em todos os lugares, e praga acontecendo, esse boom e os custos elevando pra caramba, porque a natureza sabe, ela vai dar um jeito de se adaptar àquilo lá. Então o controle biológico ele vem com uma ponte importantíssima, porque você vai conseguir controlar, dar uma controlada nessa explosão, porém vai acontecer a mesma coisa depois de um tempo, né? A natureza vai se adaptar também a esse controle químico, é questão de tempo. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos, né? Pode ser que dure pouco tempo, pode ser que dure muito mais, mas vai chegar um tempo em que isso vai acontecer. Então, a discussão que eu trago aqui, e é claro que eu estou aberta, que eu não sou a dona da verdade, e o que eu aprendo muito na faculdade em relação à rotação de culturas. Por quê? Porque a rotação de culturas, ela imita o ambiente da natureza, né? A natureza é diversa, ela tem várias espécies acontecendo ali. Quanto mais espécie, quanto mais a diversidade convivendo em equilíbrio, mais sustentável a longo prazo é esse ecossistema, né? Tá, eu tô querendo dizer que então a agricultura ela tem que caminhar para ser uma floresta, a gente vai ter que todo mundo virar tribo aqui de novo e, né, conviver em florestas. Não, gente, a gente está num momento atual do mundo em que isso não é possível. Não pode ser que daqui milênios de anos, sei lá, a humanidade comece a se comportar desse jeito, mas nesse momento atual, isso não é possível. Como diz mesmo o Chico Graziano, né, que é uma pessoa brilhante que eu sigo, que eu admiro, a agricultura do futuro, né, ela tem que estar entre essas duas vertentes, entre uma agricultura que vai ser tecnológica e uma agricultura que não despreza os saberes ancestrais, né? A conexão com a natureza. Então, se você não pode coexistir todas essas espécies num tempo só, né? Todas de uma vez ali, você precisa prolongar isso ao longo do tempo. Como que você prolonga essa diversidade ao longo do tempo? Através da rotação de culturas. Então, num ano você põe uma cultura, num ano você põe outra, num ano você põe outra. E quanto mais diverso ao longo do tempo, melhor. Porém, isso quebra um pouco a questão do ciclo de mercado. Porque como que é o mercado hoje? Você hoje tem um alto preço da soja, por exemplo, a soja está muito alto lá o preço, isso chama para que os agricultores queiram plantar aquela cultura, né? Que afinal de contas está com um preço muito bom. E aí, o que acontece quando o produtor resolve plantar por causa do preço? Todos os produtores vão pensar da mesma forma, porque todos querem uma produção que paguem os seus custos, na verdade. E aí começa o ciclo do tal ciclo do mercado, que aí todo mundo planta, todo mundo tem demais, o preço tá disponível demais no mercado, lei de oferta e demanda, o negócio vai cair de novo, o preço vai cair para o outro ano. Isso é um círculo que desde a minha faculdade eu aprendi desse modo, que é desse modo que as coisas acontecem, é um círculo vicioso, né? Que aí vai lá, o preço tá alto, todo mundo decide plantar aquela cultura, aí produz demais, fica muito disponível no mercado, no outro ano o preço cai tudo de novo, né? E aí tem os prejuízos, aí quem não consegue se organizar quebra, enfim. E aí eu ficava me pensando, caraca, se é uma coisa tão óbvia assim, se todo mundo sempre fala, se todo mundo tá aí anos e safras e safras e safras passando por isso, por que as pessoas não conseguem sair disso? Por que não consegue sair disso? Justamente porque falta uma gestão, né? Uma gestão de você conseguir incluir, né, uma cultura por safra e conseguir trabalhar com isso da melhor forma possível. Claro que não é um caminho fácil, nada é fácil. Você imagina, cada ano você tem que lidar com um tipo de cultura, comercializar um tipo de cultura, ter os fornecedores que às vezes pode não ser mais os mesmos, né? Pode ter mudado a relação comercial, as regras do jogo.
Então, imagina que loucura é gerir tudo isso daí. Então, a gente tem que dar mérito para os produtores, os grandes produtores que conseguem manter uma cultura só por tanto tempo, né? Aliás, a gente tem que dar mérito para os agricultores sempre, né? Porque um pouquinho que você passa convivendo numa fazenda, você percebe que é uma loucura, é um trabalho e entendeu? E é também uma missão, né? Então, a reflexão que eu deixo resumindo toda a reflexão que eu fiz, né, sobre a pergunta que eu coloquei aí, é justamente essa. A gente tem que aprender com os nossos erros, né? Então, o químico foi uma importante etapa, fundamental. A gente precisa deles até hoje, porque que nem um remédio. Você tá com a doença grave, você não vai tomar o remédio? Você vai, senão você morre. A gente precisa. Mas aí tá vindo essa outra etapa, que é o controle biológico, que vai ajudar demais, vai salvar demais, as fazendas têm que utilizar, mas não perder essa reflexão de saber que, assim como o químico, o biológico não vai ser essa etapa que vai ser a única solução do problema, né? Então a gente tem que caminhar para esse lado, a tecnologia tem que caminhar para esse lado de encontrar a melhor gestão, né? As melhores veias mercadológicas, ou sei lá o que, para conseguir cada vez mais imitar o equilíbrio, o ciclo natural da natureza, né? Já que a gente interferiu na natureza, a gente tem que saber um jeito de que esse ciclo seja completo para que ele seja sustentável. Fui clara no meu raciocínio? Espero que sim. Queria agradecer quem ficou aí até agora, a Rodrigues, né? Grade, Wagner, a Bárbara, Gerdilson, o pessoal da Viés Gestão passou por aí também. Então, agradeço vocês terem ficado aqui até o momento, as curtidas que apareceram aí. Essa interação é muito importante para mim. Eu quero cada vez mais estar conectada com o meu propósito, que é ajudar que o agro chegue no caminho rentável e economicamente e ambientalmente sustentável. Essa é a minha verdadeira missão. E eu tô indo devagar, conforme eu consigo, tá? Essa próxima semana a gente vai pegar esse espírito de lockdown, né? Momentos de reflexão são importantes, assim como o momento atual, o momento mundial de reflexão, ele é importante. Então eu vou pegar aí essa próxima semana para também gerir dentro da Agro Insight um novo modelo aí de conteúdo. Então, quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente já está seguindo uma linha, né? A gente tem toda a live de terça-feira, a gente tem o artigo da segunda-feira, a gente tem várias linhas de conteúdo. Isso vai mudar um pouquinho para que se encaixe cada vez mais no nosso propósito. Então, quem acompanha há mais tempo, vou pedir desculpas que a gente vai mudar um pouquinho a grade aí. Mas quem não acompanha não vai nem perceber, né? Quem não acompanha. Então, é só para justificar aí as pessoas, né, que acompanham a Agro Insight até agora aí. E agradeço demais, então. A Bárbara tá falando aqui, eu do biológico aqui, super gostando da sua linha de raciocínio. Ai, ótimo, maravilha, Bárbara. É importante a gente ter esse canal aberto, né? E não fazer disso uma nova bandeira, né? Uma nova bandeira de barreira para que as pessoas comecem a realmente refletir, né? Refletir para qual que é, afinal, o caminho, né, sustentável, né, pra gente aqui na Terra, né? Qual, afinal, que é o caminho que vai fazer com que a gente não produza tanto lixo, que a gente consiga alimentar a maior parte das pessoas e que a gente tenha um futuro para os nossos filhos, né? Essa aqui é a grande questão. Então, obrigada, gente. Eu gostei desse formato de conteúdo, me senti bem e quero cada vez mais fazer esse tipo de reflexão aqui com vocês, tá? E se você quer receber também avisos sobre quando tiver esse tipo de conteúdo, porque eu realmente ainda estou construindo, se inscreve na nossa newsletter, lá tem na parte de stories, ali embaixo do perfil, como é que faz para você se inscrever na newsletter para sempre estar conectado aí com a gente. Um super beijo e até a próxima!